Diga. Como é que você se sente? Porque hoje tem uma explosão de podcast e tudo. Inclusive, eu e o Marcão, a gente até gosta de dizer que isso que a gente faz não é podcast. A gente fazia podcast antes, É outra né, coisa. Marcão? Que Agora, também, tudo bem. Tem essa treta aí, mas eu acho que é uma coisa assim, em tese, no caso da etimologia, vamos dizer assim, o podcast seria, etimologicamente falando, só o áudio. Aham. Por quê? Porque o que é o podcast? O podcast ele vem do broadcast, que é a transmissão ampla, né, que era a transmissão de televisão e tal, e depois alguém, que eu não lembro quem foi, um jornalista cunhou esse termo, transmissão para o iPod, né? Quer dizer, então podcast. Então, e o iPod é áudio, né? Sim. Então, em tese, o podcast seria áudio. E aí depois, claro que expandiu para formato de vídeo e tudo, mas eu acho que também, cara, isso aí é meio bobo, né? Uma treta meio boba, Sim, né? sim. Mas assim, só falando em termos etimológicos, né? E aí era o que a gente fazia no princípio, né? No começo do Nerdcast, que foi essa experiência, né? O Nerdcast começou, claro que eu não posso falar por eles, lógico, né? Eles sabem, mas pelo que eu lembro e tal, eu só fui entrar no Nerdcast lá pelo Nerdcast 12, eu acho, se eu não me engano, um pouquinho mais, já, no começo, né? Mas não os primeiros. E eles, então, era uma experiência que eles faziam, né? Ninguém sabia se ia dar certo. Era Nerd Connection na época, quando começou, inspirado no Manhattan Connection, né? Que tinha pessoas de vários... Tinha uma menina que era de outro país e tal, enfim, por aí vai. E aí foi isso. Aí eu já conhecia o Alexandre e o Dave, né? E eles me convidaram lá para... Eles juntavam uns amigos para gravar o programa e tal. Eles me convidaram uma vez para gravar. Vocês se conheceram da onde? Tem um amigo nosso em comum que estudou comigo, Andrés Ramos, um amigo imaginário que participou algumas vezes dos Nerdcasts antigos e tal. E aí ele estudava numa faculdade e nessa faculdade ele conheceu o Alexandre Dave. E eu era amigo do Andrés. E aí, por meio dele, eu conheci eles, né? A gente ficou amigo e tal. E foi assim que a gente começou. Eles já tinham um blog, né? Na verdade, tinham 2 blogs. Eu tô falando aqui os detalhes que eu também não sei, né? Eu não posso falar da vida dos caras, né? Mas pelo que eu lembro, assim, tinha o Amazing Pixel, que era o blog do Dave, e tinha o Jovem Nerd, que era o blog do Alexandre, né? Então aí eles ficavam numa competição ali para saber quem fazia as montagens mais engraçadas. Isso lá bem no começo, né? 2004, eu acho, uma coisa, 2003. Aí não lembro exatamente quando foi. Eu comecei a fazer podcast em 2005, já me baseando nos 2. Sim. Então, provavelmente, o Nerdcast deve ser de 2004 e essas coisas dos 2 separados deve ser 2003, provavelmente. 2, talvez. Outra época, né? Outro mundo, né, cara? Outro mundo, outra coisa. Gente que tá escutando a gente, ouvindo a gente, que nem era nascido nesse período, né, cara? Maluquice, né? Maluquice pensar isso.